E se eu te entregasse esse gráfico agora, quantas regiões você marcaria? A maioria dos traders marca tudo. Eu faço exatamente o contrário. Meu objetivo é eliminar quase tudo e deixar apenas as regiões que realmente podem mudar o comportamento do mercado. Hoje eu vou preparar o pregão e vou mostrar para você exatamente como eu faço essa seleção. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá, vou marcar aqui algumas regiões para a gente se preparar para o pregão de hoje. Eu falei sobre marcar só o que interessa, porque muitas vezes quando eu estou operando eu marco só uma linha, coloco um alarme, espero ela romper e aí assim eu começo a olhar para o gráfico, né? Não precisa ficar olhando o tempo inteiro. E quando eu estou explicando aqui para vocês, eu acho que fica muito mais visual marcar algumas coisas para vocês entenderem meu raciocínio por trás. Então, toma cuidado com o que você vai ficar marcando, porque as pessoas acham que aprende a marcar a estrutura e o mercado vai respeitar sempre. E a estrutura é apenas para a gente conseguir ler, entendeu? Se a gente tomar um stop, a gente conseguir dentro do nosso contexto entender o porquê que foi tomado o stop e o porquê que o mercado reagiu daquele jeito a partir da nossa leitura, né? Então vamos lá, eu tinha falado no pré-market de ontem que, olhando aqui pelo gráfico do semanal, que eu acreditava que o mercado poderia, né, depois de ter virado esse diário aqui, que o mercado, depois de muito tempo, né, passou aqui ó, uma, duas, na terceira semana que foi virar, depois dele virar esse diário aqui, o mercado poderia vir aqui, recuar e fazer um pivô de alta, continuando, né, dando continuidade a essa virada aqui do diário. Inclusive eu tinha marcado esse nível chave aqui, né, que foi a abertura da semana, não a anterior, a outra, e falei, ele pode voltar nessa região e continuar subindo. Só que hoje ele já fez exatamente isso, né? Ele já veio já testando essa região e parou lá. Aí observando aqui pelo diário, a gente observa, eu tinha comentado também que a gente tinha tido uma alta grande, então às vezes quando acontece esse tipo de coisa, o mercado tenta voltar para corrigir. Ele ainda não atingiu esse 50%, né? Tá vendo? Eu tinha colocado aqui, ó, 50% dessa estrutura do diário. Então desse topo a esse fundo, ele ainda não tinha atingido esse 50%. Então, além do nível chave, ele voltou a testar, né, o rompimento aqui do 4 horas, então ele está nessa fase de pullback, de continuidade. E quando o mercado chega nessas regiões, a gente pode esperar algo nesse sentido, caso o fluxo alinhe. Só que aqui a gente está no gráfico diário, então o que eu vou observar? Eu vou continuar observando o que a gente tinha marcado antes, que era esse nível-chave do diário e esse 50%. Agora eu vou cair para 4 horas, a gente observa que o mercado está numa pernada lisa, né? Então você não tem um pivô. O que eu quero dizer com isso? Você não tem o mercado fazendo isso daqui no 4 horas, tá vendo? Você não tem essa formação de pivô de baixa. Ele está vindo liso, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, sempre fazendo topos e fundos mais baixos. Quando você vem para 1 hora, também você não tem. Deixa eu ver só aqui. Aqui você teve um 15 minutos. Mas você está vendo que aqui de cima você não tem, né? O mercado vem só fazendo a continuidade do movimento de baixo. Aqui, como você tem esse pivô, então ó, desceu, subiu e fez o pivô. Como você tem esse pivô aqui, você pode considerar esse fundo aqui como o que? Um 15 minutos. Beleza? Porque o que? É o fluxo de 1 hora. O fluxo de 1 hora é o 15 minutos, certo? Que é o tempo gráfico menor, dentro da hierarquia de time frame. E aí eu vou cair aqui por 15 minutos. A gente observa aqui no 15 minutos, você tem outro pivô aqui, certo? Então se a gente está no 15 minutos, a gente observa esse pivô é o que? O fluxo, e o fluxo do 15 é o que? Os 5 minutos. Então a gente tem essa estrutura de 15 minutos de baixa, e dentro dessa estrutura de 15 minutos, a gente tem uma estrutura de 5 minutos de baixa. Então nós temos essas duas estruturas dentro também dessa estrutura maior, que está vindo desde lá de cima, né, caindo até aqui embaixo. Então o que a gente pode observar olhando aqui pelo 15 minutos? Que após ele mitigar esse nível chave aqui do semanal, a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente não sabe se o mercado vai continuar imprimindo essa sequência aqui, topos e fundos descendentes, até chegar em regiões de melhor precificação, para depois ele voltar e colocar um fluxo de alta, ou se ele pode, a partir desse momento, romper esse topo e imprimir um ciclo de alta novamente. A gente não sabe se ele vai romper topo
ou se ele vai chegar nas regiões mais para cima e continuar caindo. Então a gente não sabe o que vai acontecer, por isso que a gente precisa do fluxo e precisa da leitura sempre igual. Então o que eu vou observar para amanhã? O que eu vou observar para amanhã? Caso o mercado ele venha e desça e rompa este fundo aqui, a gente vai ter o que? Um novo 5 minutos aqui, certo? De baixa. Deixa eu ganhar aqui para o 5. A gente vai ter esse novo 5 minutos aqui de baixa, certo? Só que você observa aqui para cima, você tem o que? Regiões de ineficiência, tanto aqui quanto aqui em cima ainda. Você tem essa região aqui que gera ineficiência, certo? E como a gente já entende a hierarquia do time, a gente sabe que esse topo aqui pode ser liquidez. Por quê? Porque um topo forte, que seria um topo forte de 5 minutos, para um time frame maior é apenas liquidez. Então o mercado às vezes ele pode chegar nessas regiões e realinhar o fluxo para baixo, entendeu? Então eu vou ficar de olho nessas regiões. Caso ele venha e tome esse topo aqui como liquidez e volte, então vamos lá, vamos fingir que ele chegou nessas regiões aqui, rompeu esse topo. Caso o mercado volte e ele coloque um fluxo para alta aqui nessa região, se tiver uma nova confirmação de fluxo aqui, eu posso esperar até uma compra interessante. Agora, se por um acaso o mercado vem e romper esse 15 aqui, eu já posso acreditar que o mercado pode imprimir um fluxo de alta. Então vão ser essas regiões que eu estou observando para amanhã aqui no índice. Lembrando que o mercado já atingiu esse nível chave do semanal, então a gente precisa ver o que ele vai fazer amanhã na abertura. A gente não sabe se ele vai abrir com gap de alta já rompendo ou se ele vai abrir com gap de baixa. Como o mercado passou o dia inteiro corrigindo, né, tendo essa queda aqui depois de uma alta de uma forte alta antes, a gente pode esperar que ele pode atingir esse 50% ou ele pode querer dar uma respirada, imprimindo o fluxo comprador para o dia. Lembrando que a nossa narrativa é de alta para a semana, de acordo com o que a gente tinha visto lá no semanal, beleza? Então eu não quero ficar marcando muitas linhas, eu quero mostrar hoje para vocês de uma maneira simples como que você pode observar e entender como que funciona. Marquei essa liquidez e esse order block porque a gente tem essa estrutura de 15 minutos. Então, como eu estou olhando pelo 15 minutos ali, a gente entende que essa liquidez de 5 está sendo pode ser, né, alimentação por 15 minutos. Então, para fazer aquele tipo de, caso ele queira segurar, caso ele não queira segurar nesse nível chave, né, do semanal para ele continuar alto, ele pode vir aqui e fazer algum fluxo vendedor para o dia, a gente aproveitar para continuar caindo pelo menos até a região aqui de 50% dessa estrutura do diário, beleza? Caso por acaso ele venha nessas regiões e faça um alinhamento, a gente pode pensar também que ele pode ter começado esse ciclo de alta novamente após atingir o nível chave e acreditar que ele completou o ciclo desse range de baixa no momento. Beleza? Deixa eu só colocar aqui pelos 5 minutos para a gente observar como ficou e pelo 1 minuto. Observa que pelo minuto a gente tem bastante espaço para essas regiões. Deixa eu só dar uma olhada aqui no 5. Aqui o mercado ele começou, ó, olhando pelos 5 minutos, você vê que dentro dessa perna aqui, ó, de 5, tá vendo? Daqui até aqui, o mercado ele tinha um fluxo aqui, ó. Ele desceu. Cadê? Ele desceu, subiu, desceu e depois o que? Ele rompeu de novo. Então ele fez o que? Um choque aqui, certo? Opa. Tá vendo? Quando ele rompe aqui, ele fez um choque. Então um choque de fluxo. Então aqui a gente entende que a gente tem esse choque de fluxo.
Eu vou colocar como minuto pra gente entender. Aí olhando pelo minuto, olha só, o mercado pode vir e continuar a alta pelo menos até essa região de 5 minutos. E se ele chega nessas regiões aqui de 5 minutos e coloca um fluxo para baixo, você pode esperar alguma outra confirmação do fluxo nessas regiões para a gente continuar pegando essa tendência de baixa. Beleza? Lembrando que a gente tem essa parte de order block e lembrando que essa liquidez aqui dos 5 minutos, que, né, essa aqui é um 5 minutos forte, é liquidez por time frame maior, que no caso seria da estrutura de 15. Beleza? É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, bons trades e até a próxima.